na verdade, eu já vivi tempo suficiente na presença de Deus para saber que aonde Deus está envolvido é muito mais fácil, porque não é segundo a minha vontade ou segundo a minha própria força, mas é segundo a vontade de Deus e a força de Deus. Se está difícil, nós estamos errando em alguma coisa, amém? Se está difícil, nós temos que avaliar todas as situações. Eu não estou dizendo que necessariamente são as três coisas, mas algo está ali no meio. Se está difícil, ou envolve um pecado, ou envolve uma religiosidade, ou envolve uma falta de submissão a Deus, porque nós temos limitações. E se nós estamos ali fazendo as coisas segundo a força do nosso próprio braço, nós teremos um limite. Existe um limite da quantidade de peso que eu consigo carregar. Existe um limite da quantidade que a minha paciência aguenta uma certa situação. Só que quando Deus vem, o meu limite ele é deixado de lado, eu me submeto à vontade do Senhor e a graça dele aplica sobre todas as coisas. Então tudo se torna fácil na presença do Senhor, amém? Nós precisamos entender que aonde Jesus está envolvido, as coisas são fáceis. E um pensamento inconformado é um pensamento que busca encontrar o Senhor Jesus em todas as situações que nós estamos. Nós estamos falando de um ano de ser grandes encontros com Jesus, amém? E para que nós nos encontremos com Jesus, para que nós alcancemos os grandes encontros com Jesus, nós precisamos estar inconformados com aquilo que o mundo tem para nós. A Bíblia nos propõe, a palavra grega é metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de jeito de pensar. Então uma forma que nós víamos uma coisa, uma forma que nós pensávamos uma coisa, era de um jeito, e agora Deus veio, Ele transformou a nossa mente, a mente de Cristo habita na nossa mente, e agora nós vemos de forma diferente, agora nós entendemos de forma diferente, nós reagimos de forma diferente. Esta é uma evidência de que a salvação habita em você. Amém? Uma evidência de que a salvação habita em você é que você vive agora de uma forma diferente da que você vivia antes. E que você gradativamente, às vezes muito rápido, às vezes bem devagarzinho, mas gradativamente você se aproxima do caráter de Deus. Isso é uma evidência da salvação de você. Se você sabe se arrepender, isso é uma evidência de que o coração de Deus bate no seu peito. Trazendo um pouco para a realidade aqui, nós vivemos em um tempo de crise global, social, emocional, espiritual. É uma pressão para nos conformarmos ao padrão do mundo. E essa pressão ela nunca foi tão intensa como ela tem sido nos últimos tempos. A palavra nos chama para nós sermos inconformados, diferentes, separados, alinhados com a vontade de Deus, mesmo em meio ao caos. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas pessoas que ao longo da Bíblia, não vou dar tantos detalhes assim, mas algumas pessoas que ao longo da Bíblia, elas se demonstraram inconformadas, elas demonstraram viver aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, ou ensinou para os romanos, e nós recebemos da parte deles aqui. Mas em primeiro lugar, eu quero te mostrar aquilo que acontece com o povo ou o grupo de pessoas que decidiram não se conformar com as coisas do mundo. O destino e a vida das pessoas que decidiram se submeter à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Eu estou repetindo para isso entrar na sua mente. As pessoas que decidiram se submeter a essa vontade de Deus têm um estado final muito melhor do que o seu estado inicial. Isso é um fato, isso é provado pela Bíblia, e isso pode ser visto na vida de cada um de nós que já caminhamos pelo menos algum tempo com o Senhor Jesus. Você sabe dos milagres, das bênçãos que Deus já fez na sua vida, e Deus há de continuar fazendo grandes coisas sobre você. Esse amém foi muito fraco, mas amém. Achei que vocês iam deixar eu me conformar com esse amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Vamos começar devagarzinho, a gente decola aqui, amém?
1 Samuel 22, versículo 1 e 2. Só para te contextualizar antes da gente ler, Davi estava fugindo de Saul. Davi havia sido ungido para ser o próximo rei. Saul estava em pecado contra Deus, ele havia desobedecido a Deus. O Espírito do Senhor havia saído ali de Saul, porque ele estava em desobediência, ele não queria se arrepender. Então Saul fica de uma certa forma transtornado, ele fica louco ali, ele começa a perseguir Davi, ele começa a caçar Davi para matá-lo, amém? Então nós vemos Davi chegando neste lugar que se chama Caverna de Adulão, que é o texto que a gente vai ler. Davi fugiu de Gate e se escondeu na Caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo outros começaram a chegar. Quem eram esses outros que começaram a chegar? Pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Quero que você pense na situação de Davi. O profeta Samuel chega para ele, derrama um óleo na cabeça dele, fala assim: você vai ser rei sobre Israel. No mínimo ele teria ficado feliz, amém? Talvez preocupado com a responsabilidade, talvez tentando buscar formas de exercer essa responsabilidade que havia sido lhe dada. Mas no momento seguinte ele começa a ser perseguido pelo atual rei, um homem que ele respeitava e ele honrava. A palavra de Deus comprova várias e várias formas que Davi honrou a Saul, mesmo Saul tentando matá-lo, amém? Não dá tempo de eu te dar detalhes sobre isso, depois você lê a palavra de Deus nessa parte aí de Samuel. E amados, aqui ele vai para uma caverna se esconder. E Adulão significa direitos do povo. Adulão significa ali o meu direito, aquilo que me devem, aquilo que eu preciso receber das pessoas, tá bom? Então ele foi para um lugar de se esconder, de olhar para ele mesmo. E ao invés de ele ser rei sobre Israel, ele começa a ser rei sobre uma caverna de pessoas endividadas, amarguradas de espírito. Eu começo a imaginar, e a minha mente é um tanto quanto fértil, mas eu começo a imaginar várias pessoas com vários tipos de doença chegando ali. Às vezes as pessoas chegando ali com muleta, chegando ali carregados, alguns chegando com uma pasta na mão cheia de boleto vencido, alguns desesperados, abandonados pela família, abandonados pelas pessoas, abandonados pelas situações. E talvez eu e vocês, amados, em algum momento da nossa vida, ou hoje, ou em algum momento das nossas vidas, nós já fizemos parte desse grupo de pessoas endividados, amargurados, como a Bíblia diz aqui, descontentes, aflitos. E Davi, ele se torna chefe desses homens. Ele começa ali a exercer uma influência sobre esses homens. Porque dentro de Davi não existia uma vontade de se submeter às dificuldades do mundo. Mesmo em meio a um lugar de dificuldade, mesmo em meio a um lugar em que ele se diminuía ali, em que ele estava ali com dificuldade, com problemas, ele decide não se submeter a estes problemas. Então ele vê diversas pessoas e ele diz: eu vou causar uma mudança nessas pessoas. Vocês estão entendendo aqui? Eu vou causar uma mudança através de Deus nessas pessoas. O texto todo segue, as coisas acontecem aqui na caverna de Adulão. Muitas pessoas se chegam, muitas pessoas estão próximas ali. E aí nós vemos que aquelas pessoas que chegaram até a caverna, endividados e amargurados de espírito, eles se tornam uma tropa de elite. Eles deixam de ser aquilo que eles eram. Eles deixam de ser aqueles que estavam machucados, aqueles que estavam precisando de misericórdia, para serem grandes homens de guerra, e homens que a Bíblia chama de os valentes de Davi. Estão entendendo aqui onde eu estou querendo chegar? A gente já vai entender o que aconteceu entre 1 Samuel 22 e 2 Samuel 23, mas vamos ler ali 2 Samuel 23, do versículo 8 ao versículo 13. 2 Samuel 23,
do 8 ao 13, diz assim: esses são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. É a Bíblia que está falando, amém? Não somos nós que estamos inventando. O primeiro era Gebezão, o Aqumonita, líder dos três, isto é, os três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião usou uma lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. É aí, amados, 800 soldados em uma só batalha. Esse cara não era um cara normal, amém? O segundo, Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aui. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus, depois de que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou os filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os três que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. O ponto de encontro deles era a caverna dos problemáticos, a caverna de Adulão. Só que eles não tinham nada de problemáticos nessa equipe. Nós estamos falando aqui de um grupo de soldados valentes e poderosos nas suas obras. E o texto por 2 vezes diz que quando o exército de Israel fugiu, eles permaneceram avançando contra os filisteus e Deus deu vitória. Vocês estão entendendo isso aqui? Amados, muitas vezes aos nossos olhos nós seremos levados a recuar, nós seremos levados a abandonar o barco, nós seremos levados a deixar as coisas de lado, a dar autoridade para outras pessoas, a deixar as coisas ali, mas aonde grandes valentes permanecem, Deus dá livramento para o povo. Livramento acontece através de homens e mulheres valentes de Deus. Você pode dizer amém para isso? Livramento não é apenas algo que Deus faz no nosso meio, mas Ele faz através dos valentes que se posicionam para a batalha. Porque estes homens, eles poderiam simplesmente ter visto a ruína de toda uma nação, mas eles se posicionaram sabendo quem eles são. Eles se posicionaram como inconformados daquelas situações. Vou dizer de novo: livramentos vêm através de homens e mulheres valentes. E eu preciso te perguntar: você é um dos valentes do Senhor aqui nessa igreja? Você é um daqueles obreiros, homens e mulheres obreiros que Deus pode contar no momento da necessidade? Você é um daqueles que vão levantar pessoas enquanto eles estiverem caindo? Você é um daqueles que vai demonstrar o amor de Cristo quando o seu irmão estiver precisando? Cadê os valentes do Senhor aqui nessa casa? Amados, não existe nada de errado em nós passarmos pela situação da caverna. Não existe nada de errado em um momento de perseguição, em um momento de endividamento, em um momento que a nossa alma está amargurada, nós irmos para a caverna e buscarmos um socorro no Senhor. Mas nós não podemos permanecer nesse lugar de tristeza, pois aonde Jesus está, as coisas se tornam fáceis, as transformações acontecem. Ele pega o jugo que estava pesado sobre os teus ombros e fala assim: deixa eu te ajudar a carregar, eu vou colocar sobre os meus ombros e você vai avançar. Amada igreja, nós precisamos entender uma coisa de uma vez por todas: no reino dos céus e para onde nós estamos indo, nós não podemos parar naquilo que nós estamos fazendo. Eu falei isso no outro culto e eu acredito também no momento em que nós estávamos aqui reunidos na Assembleia Solene. Se nós estamos indo para um lugar dentro do seu carro em que a rua está descendo, qualquer aceleração inicial vai te levar lá para baixo da rua. Amém ou não? Qualquer aceleração inicial ela vai entrar ali em ação da gravidade e você vai chegar lá embaixo.
Só que não é para baixo que a gente está indo, amém? Nós estamos indo para uma rua que sobe. E talvez alguém tenha te ajudado a entrar nessa rua, talvez alguém tenha te ajudado, tenha te empurrado, tenha te colocado no caminho, e você está em um momento. E o momento é aquela aceleração que acontece. Não tenho habilidade para te explicar sobre física nesse momento. Mas você está em um momento, você está em direção, você está em caminho. Só que se você parar de acelerar, vai chegar uma hora que você vai parar e a gravidade vai começar a fazer efeito em você e você vai indo para trás e você vai descendo. Nós não podemos parar de acelerar na presença do Senhor. Nós não podemos parar de crer, nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar de jejuar e parar de seguir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Homens e mulheres que não se dobram, não querem escapar, estão prontos para lutar na presença de Deus. Ser inconformado, amados, não é ser um rebelde, amém? São coisas completamente diferentes. É ser transformado por uma mente renovada, cheia do Espírito Santo. Questionar é importante. Nós precisamos questionar as situações, nós precisamos questionar as coisas para avaliar e medir se todas elas estão de acordo com a palavra de Deus. Porque naquilo que a palavra de Deus não confirma, nós deixamos de fazer parte, amém? Nós não vamos parar de subir, nós não vamos parar de acelerar, nós não vamos parar de nos desafiar a nós mesmos, nós não vamos parar de desafiar quem nós somos, de examinar a nós mesmos e seguir em direção ao que o Senhor Jesus tem. Amados, nós temos pouquíssimas horas para adorarmos a Deus ao longo da semana. Os cultos, eles são breves, a nossa correria, ela é tão grande, amados. Se nós não simplesmente nos derramarmos e aproveitarmos 100% daquilo que nós temos, certas oportunidades não voltam nas nossas vidas. Não seja pego despercebido quando Jesus passar. Quando o Espírito Santo estiver procurando alguém para habitar, alguém para derramar algo, quando os anjos do Senhor estiverem trazendo respostas de oração, não seja pego despercebido no meio do povo de Deus. Existem anjos em nosso meio aqui, amados, esperando e trazendo aqui respostas de oração de longas datas. E se nós estivermos despercebidos, se nós estivermos aqui somente deixando a aceleração inicial fazer o efeito dela, nós não estivermos indo ao encontro da palavra de Deus, jamais receberemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mente de Cristo também nos ensina a vivermos como homens e mulheres de honra. Ser um inconformado está muito longe de nós acharmos que nós somos melhores do que os outros, amém? Porque muitas pessoas, eu falei que é bom questionar, amém? Só que tem aquelas pessoas que elas questionam tudo e todos, e que não tem base para questionar tudo e todos. Você nem sabe do que você está falando, mas você questiona, você acha que você pode ser melhor do que ele, do que ela, ou alguma coisa assim. Não é isso que a palavra de Deus nos propõe. O que é ser homem e mulher de honra? É você se diminuir e olhar para o teu irmão vendo que ele tem algo que você não tem. Tudo bem você saber que você é bom na área que você é bom. Você tem uma habilidade, glória a Deus por isso, saiba daquilo que você é bom. Mas naquilo que você não tem habilidade, você precisa do teu irmão. Você precisa honrá-lo na característica que Deus deu para ele ou para ela. Que nós possamos honrar um ao outro, que nós possamos honrar os nossos corações. Muitos se escondem atrás de uma mentalidade vitimista, aceitando o sofrimento como identidade, mas o inconformado não se acomoda com o papel de vítima. Ele não diz, ninguém pode me ajudar, ninguém me ama, mas como Davi no Salmo 27 ele diz, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Chega de sermos vítimas, amados. Chega de olharmos para as situações e ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá uma oportunidade, amados. Não é isso que Deus tem para você. Muitos aceitam a mentira de que todas as coisas são difíceis demais e que é melhor nem tentar, quando nós sabemos que aonde Jesus está envolvido, as coisas se tornam fáceis. A
vitimização é uma armadilha sutil de Satanás. Impede a fé de agir, bloqueia a visão do céu, escraviza a mente. O inconformado, ele rompe com essa prisão emocional. E ele declara em Cristo: eu sou mais do que vencedor. O que nós dizemos aqui quando nós estamos encerrando o culto é Romanos 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vimos aquele vídeo que o pastor Santos mandou, e toda vez que aparece ali o apóstolo Rina, aquela voz do apóstolo Rina dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu coração estremece, uma de saudade com o homem de Deus que impactou tanto as nossas vidas, mas também em saber que Deus está agindo em nosso meio, de saber que a glória dele está em nós. Então, quando as coisas se mostram contrárias à sua vida, a sua resposta tem que ser: se Deus é por nós, quem há de se levantar contra nós? Ele nos chamou em um propósito, Ele nos chamou em um objetivo, Ele nos chamou em uma missão. Então todas as barreiras precisam cair para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Você pode dizer amém para isso ou não? Amém. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. O mundo dita medo, egoísmo, relativismo, imoralidade. E aí a gente prega a palavra de Deus e a pessoa pergunta assim: mas será que é isso mesmo? Ah, mas isso será que não é relativo a tal coisa? Amados, a palavra de Deus, ela é a verdade em si mesma. Deus nos chama para a fé, para a santidade, para a verdade, para o amor. A transformação começa na mente, não nas ações externas, não na sua roupa, mas transforma aqui dentro. É pela convicção, não pelos sentimentos. Ah, eu senti a presença de Deus. Tá bom, o que você vai fazer com aquilo que você sentiu nessa noite? Eu senti a glória de Deus em mim, mas você sentiu a glória de Deus em você, para você jogar lá fora amanhã fazendo algo errado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deixa eu te pastorear nesse momento, deixa eu ser um pouco agressivo com você aqui e te trazer para a presença de Deus. Queridos, não importa pelo que nós caímos de joelho, mas o motivo pelo qual nós levantamos para fazer as coisas diferentes. Eu tenho falado essa frase várias e várias vezes desde o ano passado. Nós precisamos nos levantar para ir em direção à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que muitos, amados, se não a maioria nos dias de hoje, não fala aqui somente na igreja, mas na igreja de Cristo. Toda vez que se levanta uma realidade contrária, toda vez que se levanta uma dificuldade, as pessoas olham e dizem assim: ah, tem uma dificuldade, Deus não está nisso, eu vou embora. Essa tem sido a reação dos cristãos. Essa tem sido a reação das pessoas. E aí a gente canta: a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja nem passou por perseguição ainda, amados. A gente ouviu a história, a gente sabe que não parou a igreja, só que apareceu uma barreira ali, uma dificuldade. Ah, Deus não está nisso, eu vou parar. Eu vou buscar Deus sozinho no meu sofá, lá em casa, assistindo o YouTube, mais confortável. Vou te contar um segredo. Talvez você não esteja preparado para esse segredo. Embora as coisas na presença de Deus sejam fáceis, o Evangelho não é confortável. Amém ou não? Amém. Achei que você ia falar amém agora. Amém. O Evangelho não é confortável. Não para o meu orgulho, não para o meu ego, não para o meu eu. Não vai ser confortável. O Evangelho vai mudar nossa mente, cara, vai nos desafiar, vai nos levar a ir para outros lugares. Ser inconformado é viver contra a corrente, como Daniel na Babilônia, como José no Egito. É ir contra o que é normal, como Jesus em todo o seu ministério. Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Recuse as pressões culturais que tentam moldar a sua identidade de fé. O pessoal que é da geração das redes sociais, você não foi chamado para agradar o algoritmo mesmo. Você foi chamado para agradar a Deus. Essa é a nossa realidade. Você não foi chamado para agradar o algoritmo das redes sociais. Um dos padrões do mundo mais disfarçados é a autocomiseração espiritualizada.
Quando a pessoa começa a se justificar pela dor ou se esconder por trás dos seus traumas. Deixa eu te dar um exemplo. Esse texto eu preguei várias vezes. Eu amo esse texto aqui de João 5, onde Jesus encontra um homem paralítico ao lado do tanque de Betesda. O pessoal já me ouviu falar desse texto várias vezes. Inclusive na clínica, da última vez eu falei sobre isso. Esse homem estava ao lado do tanque. Ele tinha paralisia nas suas pernas. E aquele tanque ali, ele era um tanque que um anjo dos céus, ele vinha, visitava, movia as águas, e quem entrasse primeiro no tanque era curado, amém? Resumindo muito aqui. E esse homem estava lá há 38 anos, parado no mesmo lugar. Não estou dizendo que você que tem mais de 38 anos é velho, amém? Não é isso que eu estou te dizendo. Mas estar 38 anos no mesmo exato lugar é um absurdo. Você consegue entender? Só esperando alguma coisa acontecer por 38 anos. Aí é um absurdo. É a vida adulta inteira. Ele passou a vida inteira dele ali, quase a vida inteira dele, 38 anos parado no mesmo lugar. E a mentalidade dele estava corrompida. Então Jesus, que é vida, que é salvação, que é transformação, ele olha para aquele homem ao lado do tanque e ele fala assim: você quer ser curado? Nós que conhecemos de Jesus, poderíamos olhar para ele e dizer assim: claro, eu quero, Jesus, põe a sua mão na minha cabeça, põe a mão aqui, deixa eu levantar, vamos lá. Mas tamanha era a dificuldade daquele homem de crer, que ele olha para Jesus e diz assim: eu não tenho quem me carregue e me ponha no tanque. Tadinho de mim. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Não? É aquela mente do coitadismo, a mente de autocomiseração, a mente de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém pode me ajudar. Jesus, eu até quero, eu até creio na tua palavra, mas eu não tenho ninguém que me ajude. Aí, amados, Jesus dá uma ordem para ele e fala assim: levanta e anda. Ele levanta na mesma hora e começa a andar. Ele é curado naquela mesma hora, naquele exato momento. E a pergunta é: cadê o tanque? Ele nunca entrou no tanque, ele nunca precisou entrar no tanque, ele nunca precisou se amoldar aquilo que todos estavam esperando, porque ele tinha Jesus na vida dele. Quem tem Jesus não precisa da loteria da vida, mas estão entendendo aqui o que eu quero dizer com isso? Não é que você vai fazer uma fezinha lá, pelo amor de Deus. Se você fez, já rasga, já repreende, negocia em nome de Jesus. Dá uma ajuda. Mas ele tinha Jesus, ele tinha a glória de Deus. Se você quiser ler na sua Bíblia depois, João 5, vai lá na sua casa, lê e confirma aquilo que eu estou te dizendo. Ele nunca entrou no tanque. Ele nunca precisou disso. Ele foi curado, ele foi transformado. Jesus, ele nunca reforçou a vitimização daquele homem. Ele chamou a responsabilidade e a fé. Levante-se, pega a sua maca e anda. O inconformado não espera que alguém tire do chão. Ele responde à voz de Cristo e levanta e caminha em direção à cura. Amados, eu já tive a minha porção de vitimização. Eu já tive a minha porção de autocomiseração. E aí eu fecho a porta do quarto e começo a orar: Deus, sabe o que nada acontece? Deus, o Senhor prometeu suas promessas, cadê? E eu tenho uma experiência, amados, que sempre que eu oro baseado na minha vitimização, tudo que eu ouço de Deus é silêncio. E aí ele deixa eu chorando ali. No momento que as lágrimas acabam, lembra o que eu te pedi para você fazer? Vai lá para Guararema, pega o povo lá, continua fazendo o que você tem que fazer. Ah, mas está difícil, a gente tem que reconstruir as muralhas, as coisas estão difíceis. Eu já te dei sabedoria, filho meu, vai lá e faz o que eu já te pedi. Sai desse lugar de vitimização, sai desse lugar de ser pequeno, sai desse lugar de deixar com que as coisas lá de fora afetem a sua forma de pensar e somente ouça o que Jesus já te falou para fazer e faça. Amém? Deus não afirma a vitimização nos nossos corações. Mas quando um homem e uma mulher de Deus está
talvez amargurado de espírito, talvez endividado, talvez cheio de problema, talvez até dentro da caverna de Adulão. Quando um homem e uma mulher de Deus, cheio de limitações, como eu e vocês, olha para Deus com uma gotinha mínima de fé e fala assim: Deus, me manda que eu vou fazer. É só sua palavra vir que as coisas vão acontecer. É só o Senhor me dar uma ordem que eu vou fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Os céus se abrem e aqueles que estavam ali tristes e amargurados se tornam os valentes de Davi ou os valentes de Jesus nessa estação. Somente se o Senhor encontrar um pingo de fé no teu coração é o que é necessário. Ele quer encontrar pessoas inconformadas. Eu vou acelerar, senão eu não vou terminar essa palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos lá comigo. O texto diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Da onde? Do alto. Onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo Jesus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Enquanto você estiver olhando e pensando nas coisas da terra, enquanto os teus olhos estiverem em coisas passageiras, enquanto os teus olhos estiverem naqueles que viraram as costas para você, enquanto os teus olhos estiverem naqueles que te abandonaram, naqueles que te deixaram de lado, nos traumas que você viveu, nos machucados que você viveu, você não vai viver o melhor de Deus, porque existem coisas escondidas em Cristo para você. Então olhe para o alto. Você pode olhar para o seu passado. Você pode olhar para o teu irmão que está aí do seu lado, para o teu marido, para a tua mulher. Você pode olhar para essas pessoas. Mas com todo respeito ao amor que vocês têm uns pelos outros, isso não te serve de nada se você não souber olhar para o alto. O seu casamento precisa que você olhe para o alto. A criação dos teus filhos precisa que você olhe para o alto. O passado que te machucou, que te feriu, as coisas que te marcaram lá atrás, elas não te servem de nada. O passado já foi, ele está concretizado. Não tem como voltar, por mais que você queira, não tem como voltar para corrigir lá atrás. Agora é olhar para o alto e deixar Deus te levar para lugares mais altos. Chega de olhar para as coisas que não são de Deus. O inconformado eleva os olhos para o céu, quando todos estão olhando para baixo. A mente alinhada com o reino produz esperança, pureza e direção. Os conformados vivem para essa terra, os inconformados vivem com os olhos na eternidade. Se você tiver com os olhos aqui nessa terra, você só vai acumular o que essa terra tem para te oferecer. Se você estiver com os olhos no seu negócio, com os olhos nas redes sociais, com os olhos nas coisas aqui da terra, você vai sim alcançar essas coisas, mas vai te faltar alcançar a eternidade. Aquele que trabalha é digno do seu salário, amém? Se você está trabalhando, você vai receber. Só que olha para o alto e aí você vai conquistar as coisas celestiais. E todo o resto, lhe será acrescentado, é o que Jesus nos prometeu. Vocês olham demais para essas coisas, mas Deus veste todos, Deus cuida de todos, Deus dá alimento a todos. Então para de olhar para as coisas que você simplesmente necessita, mas busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Em Atos capítulo 7 fala sobre Estevão. Estevão estava sendo apedrejado. O que ele fez? Ele olhou para os céus, viu os céus abertos, e aí as pedras começavam a chegar e atingir ele. Isso é perseguição de verdade, amém, amados? Eu não tive essa experiência ainda. Estou falando de quem teve, de Estevão. Ele estava sendo apedrejado por pregar o evangelho. Ele olha para os céus se abrem, e ele diz assim: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai. Na verdade, levantado,
de pé à destra de Deus Pai, porque Jesus estava de pé para receber Estevão ali naquele momento. Você está sendo apedrejado? Olha para o trono. Esse é o lugar que você tem que olhar. Não olhe para as coisas terrenas. A autocomiseração abaixa a cabeça, mas o pensamento do alto levanta os olhos. Quem se vê como vítima se fecha para a visão celestial. O inconformado como Abacuque pode dizer: ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Senhor. Ainda que nada dê fruto aqui, eu ainda me alegrarei no meu Senhor. Alimente a sua mente das coisas que são boas. Filipenses 4, versículo 8. Se você não conhece esse texto, você precisa grifá-lo, marcá-lo, anotar para você, talvez até imprimir, escrever na parede do seu quarto, não sei, mas coloca isso num lugar bem visível para você. Filipenses 4, versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. A maior pergunta tem que ser: há nisso louvor? Há nisso adoração? Há nisso graça de Jesus? Porque, amados, muitas pessoas reclamam e se queixam dos seus próprios pecados, reclamam e se queixam das suas dificuldades de vencer o pecado, das suas dificuldades de vencer os vícios, de vencer as dores, mas estão olhando demais para as coisas em quais não há louvor. Estão olhando ali para a pornografia, estão olhando para os vícios, estão flertando com as trevas, estão flertando com a bebida, estão flertando com as drogas. Os seus olhos estão fitos mais nas coisas aqui da terra, a sua mente está cativa mais às coisas aqui da terra, ficam pensando apenas nessas coisas e deixando de pensar nas coisas louváveis de Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Deixa eu te pastorear mais um pouco aqui, amados. Enquanto a sua mente estiver presa às necessidades do teu corpo, do teu umbigo, da tua própria vontade aqui na terra, necessidades pecaminosas, é isso que você vai se tornar. Então abra os teus olhos e seja inconformado com as trevas, a ponto de buscar a santidade de Deus em você. Tira os teus olhos dessas coisas, elas só servem para a tua morte, elas só servem para a tua destruição. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, nobre, correto e puro. A batalha espiritual passa pela escolha dos nossos pensamentos. Eu não tenho problema nenhum com momentos de cura e libertação. Eu inclusive incentivo. Vá, frequente um momento ali de cura e libertação, um seminário, um congresso, alguma coisa assim. Mas entenda que cura e libertação não é um evento, é um processo na tua vida. Não é um dia que vai te tirar todo o mal que você causou por anos, mas é um processo de transformação, é um processo de cura. É todos os dias olhar e dizer: isso eu não quero mais para mim, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Seja inconformado com a sua antiga forma de viver. O inconformado, ele cuida daquilo que o consome. As mídias, as conversas, as influências, pensamentos negativos, tóxicos, mundanos, contaminam o coração e abalam a fé. Quem já ouviu falar a palavra doom scrolling? Quem já leu isso, já ouviu falar isso? Está todo mundo assim. É a rolagem da perdição, tentando traduzir para o português. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas você já fez. Você abre seu celular, sua rede social, e aí você vê uma mensagem: pastor, profeta, olha que mensagem legal. Aí você vê um negócio engraçado: vou mandar esse meme aqui, vou mandar para o pessoal do meu mundo. Aí você vê mais um negocinho. Aí você vê mais um negocinho, aí você vê mais um negocinho. Já passaram 5, você não lembra o que passou no anterior, e você está ali. 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Isso é um fenômeno, amados, chamado de doom scrolling agora. É criar um nome para essa mulher.
Talvez a gente não saiba, não perceba, mas nós deixamos de agradar o Espírito Santo e nós estamos aqui alimentando a nossa ansiedade. Eu preciso de mais de uma dopamina, de alguma coisa que venha aqui, alguma coisa que me faça rir, alguma coisa que me faça aqui me estremecer, alguma outra palavra. Eu preciso de algum outro pastor, algum outro profeta, alguém que me diga algo, algum texto, alguma coisa bonita, alguma coisa cheia de cores para alimentar aqui o meu pensamento. E eu estou aqui. Sua mente já explodiu, sua cabeça entrou em colapso, mas você não consegue parar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, amados? O inconformado, ele sabe romper o ciclo que ele entra. Às vezes nós entramos nesses ciclos destrutivos da nossa própria vida e nós precisamos dizer basta para isso. Substitua o doom scrolling pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. Substitua pela oração. Você ficou rolando a tela ali da sua rede social por um momento, Deus vai te acordar, amém, queridos? Vai orar, larga o celular e vai orar. A gente não consegue largar o celular nem no momento da igreja, nem no momento do culto, amados. A gente não consegue deixar de lado em momento nenhum. O inconformado, ele aprende a calar as vozes do medo e alimentar a sua alma com aquilo que vem de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E qual é o problema? Se você estiver ouvindo outras coisas, a sua fé será inexistente, ou muito pequena e inefetiva. Quem aqui do nada começa a cantarolar uma música da sua época passada? Quem nunca? Vamos lá, sejamos sinceros. Aí você começa a cantarolar aquela música e você repara na letra da música pela primeira vez que você nunca nem tinha pensado. Meu Deus, eu cantava isso, eu ouvia isso o dia inteiro. Não é novidade que a minha vida era uma bagunça. Não é novidade que as coisas estavam indo tão mal. Agora eu entendo, agora eu percebo. Eu não tenho nada contra a música secular, amém? Só que eu decidi não ouvi-las mais. Eu decidi abandonar essas coisas, para que eu possa ouvir somente aquilo que me edifica. Todos os dias nós somos confrontados, nós somos apertados por tantas coisas, amado. E eu fico pensando assim, como eu vou louvar a Deus, como eu vou agradar a Deus se eu estou ouvindo essas outras coisas? Eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo, eu não posso ficar aqui observando coisas passageiras, eu não posso ficar observando coisas pequenas. Eu preciso usar o pouco tempo que eu tenho. Se eu tenho 10 minutos para ouvir música, que seja uma adoração, que seja algo que vai me trazer quebrantamento, que seja algo que vai me levar mais próximo de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? 2 Coríntios 10, versículo 3, para andar mais rápido aqui, ó. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Pode escolher isso ou não, amém? Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Todo pensamento de rebeldia na sua mente, todo o seu pensamento contrário a Deus, você precisa submetê-lo, levá-lo cativo ao Senhor Jesus. Então quando você tem um pensamento contrário, algo que está te corroendo por dentro, algo que está te machucando, algo que está ali tentando te levar para o pecado, muitas vezes na sua mente você está pensando em coisas que você não deveria, pensando em coisas pornográficas talvez, em sexualidade pervertida de alguma forma, e você sabe que isso está errado, você está pensando naquilo, você não consegue sair daquele pensamento, não consegue sair daquele ciclo. Submeta estes pensamentos a Deus, fala assim: Deus, esse aqui é o meu limite humano, eu estou enfrentando uma guerra na minha mente, leva os meus pensamentos cativos à tua presença, alivia o meu pensamento, não me deixa cair em tentação, livra-me deste mal. Vocês estão entendendo aqui ou não? Porque muitas vezes nós fazemos que nem desenho animado. Uma casca de banana, não, eu vou cair de novo. Não dá para a gente viver dessa forma. Uma tentação, eu vou cair de novo. É só uma tentação, em Cristo você é mais do que vencedor.
Cristo você pode vencê-lo e viver o melhor de Deus para a tua vida. Ou você vai tropeçar em toda a casca de banana que você vê na sua frente. Sejamos inconformados, amados. Deixa eu tirar esse negócio daqui, joga no lixo. Alguém pode cair. Eu não vou cair, eu também não vou deixar que ninguém caia. Amém ou não? Uma forma de vida inconformada, uma forma de vida que passou pela metanoia do Senhor Jesus. Todo pensamento precisa passar pelo filtro. Isso glorifica a Deus ou não? O inconformado disciplina sua mente como um soldado. Muitos crentes oram muito, mas pensam errado e por isso não avançam. Estão presos em ciclos viciosos e pecaminosos. Continue orando para que esses ciclos sejam rompidos e quebrados. E uma coisa que a gente é muito ruim fazer: peça ajuda. Olha para o irmão que está do seu lado, um cara de pau. Fala assim: peça ajuda. Peça ajuda, mano. Deus não nos chamou para vivermos sozinhos. Deus não te chamou para viver apartado. Quando o exército de Saul estava sendo confrontado por Golias, Golias falou assim: vem me enfrentar sozinho. Mas quem Golias pensa que é para ditar as regras da batalha? Aí Davi levantou, inconformado daquela situação: você quer lutar sozinho? Eu vou lutar com meu Deus. E no nome do meu Deus você vai cair. Amém ou não? Isso aqui é uma outra pregação. Deixa eu não me empolgar, eu vou focar nessa. Chegando ao fim, irmão. Efésios 1,18. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Os que cremos, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Peço que o seu coração seja iluminado. Essa é a oração do apóstolo Paulo, essa é a minha oração sobre a igreja nesse momento. A fim de que compreendam a esperança que vocês têm. Você não precisa viver como uma vítima das coisas que estão lá fora. Deus quer que você veja as coisas pela fé. Talvez a sua fé seja pequena e ela esteja esmagada por tudo aquilo que você está vivendo, mas nesta noite Deus está iluminando os seus pensamentos. Deus está iluminando a sua casa. O mundo aprisiona a mente em realidades visíveis, mas a fé abre os olhos para todas as possibilidades celestiais. E aí nós oramos e olhamos para Deus. Há algum impossível em Deus? Quais são as possibilidades celestiais, amados? Você foi criado para sonhar com o reino, não para temer seu futuro, não para se subjugar à sua ansiedade. Nós transformamos a nossa imaginação, a nossa mente. Nós transformamos a nossa criatividade. Porque muitos de nós somos extremamente criativos para coisas horríveis. E nós somos extremamente criativos para sermos ótimos carrascos de nós mesmos. Nós criamos uma autoimagem péssima de quem nós somos. E aí nós nos comparamos com uma foto que alguém postou nas redes sociais que conta 1 segundo da vida de uma pessoa. Você compara a sua pior versão com o seu irmão que está na praia hoje, ou esteve na praia há 2 dias atrás e postou a foto hoje. Estão entendendo aqui ou não? As comparações, elas sempre vão nos levar para o pecado. Ou nós seremos orgulhosos a ponto de dizer: olha, eu sou melhor do que eles. Ou nós vamos nos vitimizar e viver uma vida sem fé, dizendo: por que a vida dele é boa e a minha não? Estão entendendo ou não? Continuam comigo ou perdi vocês? Amém. Romanos 8:5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte,
mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e em paz. Uma mente dominada pela sua natureza carnal resulta em morte. Uma mente dominada por Deus vai resultar em vida sobre você. Uma mente guiada pelo Espírito carrega vida, direção e paz. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O inconformado anda com discernimento e sensibilidade em uma paz que Deus o deu. Você sabe que Deus não nos deu um espírito de medo, de poder, de autocontrole, de coragem, de graça. Um espírito inconformado, um espírito que não olha para as coisas e reage de acordo com aquilo que lhe dão, mas age de acordo com o que Jesus fez. Todas as vezes que Jesus é colocado numa cilada, colocado numa sinuca, você não vê Jesus reagindo segundo a carne. Jesus, essa mulher foi pega no adultério, a palavra diz que nós devemos apedrejá-la, Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Eu preciso provar que eu sou o Filho de Deus, então vamos apedrejá-la para concordar com a palavra de Deus. Foi isso que Jesus fez? De jeito nenhum. Pode apedrejar aí se você não tem pecado nenhum. Se em nada na lei você é repreensível, seja você aplicar o juízo. E aí ninguém permaneceu ali naquele juízo. Todo mundo foi embora. Jesus olha para a mulher e fala assim: cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que te acusam? Todos foram embora, Senhor. Nem eu te acuso. Isso é muito pesado o que Jesus disse ali. Ele tinha a autoridade de lançar a primeira pedra. Vocês estão entendendo aqui? Aquele que nunca cometeu nenhum pecado, aquele que nunca errou, aquele que tinha a autoridade para exercer juízo, o Senhor dos céus e da terra, e de tudo aquilo que está debaixo da terra, o nome que estava acima de todo nome, ele olha com autoridade plena, e ele diz assim: nem eu te condeno, vá em paz, e abandone os seus maus caminhos. Essa não é uma noite para você sair daqui condenado, essa é uma noite para você que veio da caverna de Adulão, sair daqui como um dos valentes do Senhor Jesus, sair daqui com uma mente de vitória, de expansão, de território. Então feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça nesse momento, nós vamos orar, e eu não quero que você trate esse momento como um momento comum, amados. Esse é um momento de rompimento, esse é um momento